para que nós continuemos alimentando, fortalecendo a nossa fé, através dessa campanha, desse tema que durante esse mês de agosto estivemos compartilhando sobre olhos da fé. E a minha oração é que você esteja sendo muito abençoado através das palavras, através da sua confiança no Senhor, a sua comunhão com Ele. Vamos orar. Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua palavra que será ministrada. Abrimos a nossa mente e o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar, segundo o que o Senhor deseja tratar individualmente, com cada um que está, Senhor, diante do Senhor, desejoso de ouvir a Tua palavra. Não permita que seja mais um culto, não permita que seja mais um momento que habitualmente nos reunimos para Te cultuar, mas que seja um momento separado de forma tão especial para receber do Senhor, para ouvir a Tua palavra. Esta é a minha oração. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite também a você que está nos acompanhando pela internet. E quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis é muito difícil encontrar. É o primeiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, capítulo 12. E o tema da nossa palavra será o pai da fé, Abraão. A fé de Abraão. Nessa campanha não poderia deixar de falar sobre a fé de Abraão, que se tornou o nosso pai na fé, né? Temos muito que aprender com ele. Claro que não vamos discorrer tudo, porém algo que a gente pode aprender nesse texto, né? É interessante que lá em Romanos 10, 17, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele ouvia a voz de Deus e as palavras do Senhor foram a base da sua fé. Desde o momento em que Deus fala com Abraão, a partir daquele primeiro momento, Abraão começa a guardar cada palavra ouvida de Deus. E cada palavra ouvida de Deus foi a base para a sua fé. Então, confiado nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua vida. Algo que nós aprendemos aqui com Abraão, com a história de Abraão. Que as promessas de Deus direcionou a sua vida. Fale comigo assim: confiado nas promessas de Deus. Repitam comigo: confiados nas promessas de Deus. Minha vida é direcionada. Guarde bem isto. Bem isto. Então, à medida que o Senhor falava com ele, sua fé era alimentada e mais confiante ele se tornava. Então, vamos ler o que nos diz o texto de Gênesis 12, de 1 a 4. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu, como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então nós vamos ver no decorrer desse texto 4 coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro lugar, que a fé, ela nos leva à renúncia e à obediência. Interessante, ainda que Abraão não soubesse para onde ele iria, porque Deus não falou, porque Deus falou assim para ele: vá para a terra que lhe mostrarei. Ele não disse, vá para tal lugar. E aí ele já sabia qual era a direção a tomar e qual o destino a chegar. Não, Deus falou para ele, para a terra que lhe mostrarei. Então, ainda que ele não soubesse para onde ele iria, ele obedeceu a Deus, baseado na palavra que Deus deu a ele. Ele creu, ele obedeceu, ele confiou. Com base na palavra de Deus, ele foi. Ele foi. Então, nós vemos aqui que a fé, ela não é um passo no desconhecido. Ela tem uma base. E aqui nesse caso a gente vê, a base da fé de Abraão era uma palavra de Deus. De alguém totalmente especial, daquele que é o Deus verdadeiro e todo-poderoso. Então, nunca pense que a fé é um passo no desconhecido, mas sim baseado numa palavra. Não é diferente conosco hoje. Nós temos uma palavra que nos dá a direção. Nós temos hoje a Bíblia toda. Nós temos o Antigo Testamento, que nós vemos a história do povo de Israel, que nos ensina, que nos deixou lição e que nos ensina muitas coisas. Temos o Novo Testamento, que também é chamada de Novo Concerto ou Nova Aliança de Deus, onde nós temos ali as orientações, a doutrina prática da fé cristã, que nós vemos preciosas orientações de como viver a vida. Então nós temos uma direção, nós temos uma palavra, e também é a palavra de Deus. O mesmo Deus que falou com Abraão, fala conosco hoje. Você crê nisto? Você tem ouvido essa palavra de Deus? Essa palavra de Deus tem orientado a sua vida, tem dado direção. Então, só que, muitas vezes, quando Deus fala conosco, para que Ele cumpra o propósito na nossa vida, e que também nós cumpramos o propósito que Ele coloca no nosso coração, muitas vezes vai precisar de renúncia. Você vai precisar renunciar a alguma coisa. E quando você renuncia a alguma coisa, é porque Deus sabe que aquilo pode te atrapalhar na caminhada que Ele tem para você. Então Ele quer que você e eu nos desvencilhamos de qualquer coisa que possa nos atrapalhar, nos impedir, nos amarrar, de seguir a direção que Ele quer nos dar.
E Abraão, ele tinha que renunciar. O que ele tinha que renunciar? Sair da sua parentela, sair da casa dos seus pais, sair de toda a família que estava em sua volta, porque Deus tinha algo diferente para ele, uma trajetória nova para ele. E se ele ficasse ali, ele ficaria naquele emaranhado e não teria como crescer, certamente. Não teria como crescer. Porque, na verdade, é assim, quando nós não seguimos o caminho que nós temos que seguir, nós ficamos amarrados onde estamos. Então, ele precisava renunciar e obedecer, obviamente. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, é interessante que eu precisei renunciar um emprego maravilhoso que eu tinha. Que aos meus olhos, como que eu vou deixar uma empresa multinacional, ganhando um excelente salário, estava crescendo dentro da empresa. Mas Deus falou assim, olha, mas eu tenho um projeto melhor do que esse aí. Só que os que estavam à minha volta me acharam louca. Eu não acredito que você vai deixar essa empresa. Eu não acredito, olha como você está crescendo. Olha os planos que o teu gerente tem para você. Olha o salário que você está ganhando. Só que, como eu tinha uma palavra de Deus, um chamado de Deus, eu sabia que a palavra de Deus, ela teve um peso maior na minha vida, porque eu sabia que o que Deus tinha para nós era maior do que qualquer outra coisa que poderiam me oferecer. E é interessante, Deus quando nos chama, Ele nunca nos chama para algo pequeno, restrito. É sempre maior do que você. É sempre maior do que você pode alcançar. Eu não imaginava, assim como Abraão não sabia qual era a terra que Deus o levaria, eu também não sabia da minha trajetória. A única coisa que eu tinha era, eu te quero no ministério de tempo integral para me servir, ponto. Era o que eu tinha, essa palavra de Deus, né? Então, eu renunciei. Aí, uns 7 ou 8 meses depois, eu precisei renunciar à casa dos meus pais. E Deus me levou para longe. Até então, eu nunca tinha ido tão distante da casa dos meus pais. Aí de São Paulo, Deus me manda para Manaus. E aquela época não era tão simples ir a Manaus como é hoje. Viajar de um ponto ao outro do país como é hoje, né? Então eu fui, chorei muito, nunca tinha estado fora da casa do papai e da mamãe, mas eu obedeci, porque eu tinha uma palavra. Abraão obedeceu, porque ele tinha uma palavra. Deus, quando nos chama, manda fazer algo, Ele não nos dá detalhes. Porque não iríamos gostar de passar pelo processo, que sempre no processo tem coisas difíceis. Se Ele falasse tudo que você vai passar, você fala assim, não, eu não vou não.
Mas Deus, ele só fala assim, ó. Ele fala o começo e depois ele fala o final. Mas a trajetória, ele não fala. E é bom para nós, porque na trajetória, no processo, nós aprendemos a depender de Deus. Porque é o que Ele mais deseja. Ande comigo confiando em mim. Confiando em mim. É isso que Ele deseja. A dependência dEle. Confiar nele. Saber que Ele está dirigindo os nossos passos. Então, Ele não fala o processo. É interessante que quando Ele chama Abraão, Ele fala que vai abençoá-lo, que ele será pai, né, a sua descendência será grande, mas todo o trajeto, o processo que Abraão passou, ele não falou, né, que teria dificuldades. Então ele não dá detalhe, isso é bom para nós. Talvez você esteja em algum processo numa caminhada com Deus. Como que você está caminhando nesse processo? Você está reclamando? Você está confiando? Você está murmurando? Você está meio que desistindo? Você deixou de orar? Deixou de confiar? Deixou de buscar a Deus? Como você está nesse processo, na caminhada daquilo que Deus tem chamado você? Deus colocou um sonho no teu coração, Deus colocou um projeto em suas mãos, Deus tem colocado desafios na sua caminhada, seja familiar, seja profissional, seja ministerial, qual área for, como você está no processo. Dia a dia, a sua fé, a sua confiança, como está? Não vacile, não desista, não deixe a sua fé esmurecer, não deixe de orar, não deixe de olhar para as promessas da palavra de Deus. As promessas, a palavra de Deus, precisam ser o seu sustento. O sustento da sua fé, para que você chegue no destino que Ele quer te levar. Se Ele está te tirando do ponto A para levar para o ponto B, não desista. Não desista no meio da dificuldade, sim, porque há dificuldades e elas são bênçãos para o nosso crescimento. Mas diga com força no teu coração: eu não vou desistir, eu não vou esmurecer, eu vou alimentar a minha fé, eu vou me fortalecer, porque eu vou chegar aonde Deus quer me levar. Eu vou conquistar, eu vou alcançar aquilo que Deus tem falado comigo. A segunda coisa que eu quero falar é que a fé nos leva à transformação. Interessante, aqui no verso 2, no verso 2, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Olha que interessante. Pode observar, tudo quanto Deus nos dá para fazer,
tudo quanto Deus confia nas nossas mãos, toda palavra que Deus nos dá, que Ele quer fazer em nós e através de nós, a sua bênção nunca é visando nós apenas. Deus, Ele tem uma visão total. A bênção que é reservada para mim, respinga em outras pessoas. Isso é fantástico. Eu acho isso lindo em Deus. Sempre que Deus nos abençoa, que Ele nos dá uma promessa, que Ele nos dá uma palavra, e aquilo quando se cumpre em nossa vida, outras pessoas são atingidas pela nossa bênção. E Ele falou aqui para ele, e você será uma bênção para outros. E nessa caminhada, Abraão precisava ser trabalhado por Deus. O seu caráter precisava ser transformado. Ele errou por 2 vezes, mentindo a respeito de Sara. Lembram-se disso? Por 2 vezes, ele comete a mesma mentira, o mesmo erro. Sara é minha irmã. Agora, por que ele fez isso, gente? Porque na caminhada ele titubeou, ele vacilou. Por um momento, ele esqueceu o que Deus tinha falado para ele. Ele esqueceu que Deus que estava com ele, direcionando a vida dele. Aí ele temeu, ele balançou. E aí ele deu aquela vacilada, mentiu. Mas Deus precisava tratar e trabalhar no seu caráter, para que ele, de fato, fosse uma bênção para os outros. E Deus faz isso conosco. Conforme nós estamos nesse processo, nessa caminhada para a qual Deus nos chama, Ele trabalha em nós, Ele vai nos transformando para que sejamos bênçãos para outros. Talvez vocês mesmos se lembram, né? Em outra versão fala assim, que Deus falou com Abraão: "Se tu uma bênção", né? "Se tu uma bênção". E nessa versão ele fala: "Você será uma bênção para outros". Então, e é interessante que o desejo final dessa trajetória da nossa vida de fé é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele nos chama para sermos imitadores de Deus. E é interessante que à medida que Paulo também recebe um chamado de Deus, começa na sua trajetória, começa na sua caminhada, Deus vai moldando, tratando Paulo, transformando a sua vida, transformando o seu caráter, ao ponto dele ter uma plena consciência de que ele era um imitador de Cristo. E lá em 1 Coríntios 11:1 ele fala: "Sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo". Como eu sou imitador de Cristo. E quando chega lá na carta dele também, em Efésios 5:1, ele fala: "Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem". Então, nós precisamos ser transformados. A fé na palavra de Deus nos leva à transformação. E em Efésios 4:13 ele fala: "Até que todos", olha que interessante,
até que todos alcancemos a unidade, olha, prestem atenção, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha como a fé nos leva à transformação. A fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e nos levam ao amadurecimento, para que nós cheguemos à estatura de Cristo. Então a fé é algo que precisa ser diariamente alimentada. Sabe por quê? No dia a dia, somos bombardeados pelos problemas, pelas notícias, pelas circunstâncias, pela economia do nosso país, pela pandemia, por tantas coisas que como flechas que são atirados contra nós para minar a nossa fé. Então, se os nossos olhos da fé não estão fitos na palavra de Deus, não estão olhando firmemente para o autor da nossa fé, que é Jesus, nós podemos vacilar. Nós podemos vacilar. E com isso não crescemos rumo à maturidade do varão perfeito. Este é o maior sonho de Deus. E com certeza é o maior sonho de todos aqueles que amam e que andam com o Senhor. É se tornar como Ele. Porque o Espírito Santo, Ele veio para glorificar a Cristo. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele está trabalhando para que sejamos semelhantes a Jesus. E à medida que a fé nele nos leva à transformação, não tem como eu não tocar outras pessoas. Não tem como não respingar em outras pessoas para abençoá-las, para levá-las, para chamá-las a essa fé viva, a essa fé que transforma, é essa fé que nos fortalece, essa fé que guarda o nosso coração, essa fé que não rouba o nosso sono, muito pelo contrário, porque temos fé, porque podemos confiar, nós dormimos o sono do justo. E não tem alegria maior de quando, à medida que você vai sendo transformado por Deus, você tem o desejo de compartilhar isso com outros. Você tem o desejo de que outras vidas sejam abençoadas. A fé nos leva a abençoar outros. Ele fala assim: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A fé de Abraão não alcançou apenas a sua família, mas todas as famílias da terra. E isso nos ensina o quê? Que nós não podemos medir o alcance que Deus quer fazer através da bênção que Ele nos dá. Não é lindo isso, gente? Nós não podemos medir. Abraão não podia imaginar. Como assim? Eu vou abençoar as nações, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, na nossa mente humana, a gente não pode medir
o tamanho do sonho de Deus em nós e através de nós. Abraão alcançou a promessa, mas não foi ponto final. Essa promessa nos abençoe até hoje. Todas as famílias da terra. E Ele é chamado de nosso Pai da fé. O que Deus tem para fazer em sua vida, não diz somente a respeito a você. Não diz respeito somente a você. Deus não é restrito, Deus não é pequeno, Deus não olha aqui somente. Ele olha daqui, Ele olha o total. Ele olha o total. Quando eu penso na minha trajetória, desde que eu disse sim, desde que eu obedeci, desde que eu renunciei, deixei para trás, para atender o chamado e obedecer a Deus. Comecei em São Paulo, na capital, aí Deus me leva para Manaus. De Manaus eu volto para a capital, da capital Ele me leva para o interior. Do interior eu volto para a capital, trabalhar em outros locais, aí daqui a pouco vou novamente para o interior, uma outra cidade. De lá eu conheço Washington, daqui a pouco eu vou para o Maranhão. Do Maranhão, Ele me leva para o Rio de Janeiro. Da capital, fui para o município. Do município, volto para a capital. Da capital, Ele me traz para Nova Friburgo. Quando eu olho e passa esse filme dessa minha trajetória até aqui, eu posso lembrar de muitas pessoas que eu pude tocar por causa da minha fé. Discípulas que eu deixei, que eu fiz pelo caminho, uma palavra que eu pude dar para alguém, famílias onde nós abrimos células, tantas vidas que por causa da minha fé foram tocadas. Então Deus tem uma bênção para mim, mas essa bênção não diz somente a meu respeito. Ah, como isso é bom, porque Deus tem um coração tão grande, tão grande. E em último lugar, a fé nos leva a sonhar. Nessa trajetória, a promessa não havia se cumprido na vida de Abraão. Sara já estava também muito idosa. Ele também. Então, como? Como ter um filho? Mas Deus opera o milagre. Deus opera o milagre. Mas ele precisava que a sua fé fosse fortalecida. Então, no capítulo 15, no verso 5, ele fala para Abraão. Deus levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Olha só. Este é o número de descendentes que você terá. Então, ele levou Abraão olhar para aquele quadro, para aquela imagem. E ele olhava para aquele céu estrelado, mas ele não podia contar. Como que ele ia começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não tinha como contar. Mas Deus trouxe para ele um quadro real do que seria a sua descendência. E então,
com certeza, a fé de Abraão foi fortalecida e ele passou a visualizar, a crer, né? E nós precisamos trazer à nossa mente o que o autor aos Hebreus fala sobre fé. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, e se também devemos andar por fé, como disse o apóstolo Paulo, que nós não andamos por vistas, mas por fé, então precisamos aprender a sonhar. Aquele sonho, aquela promessa, aquela palavra que Deus te deu, você tem sonhado com ela? Você tem pintado um quadro, como Deus pintou no céu para Abraão? Qual é o quadro que está diante de você, que você olha para ele todos os dias, e você fala: eu verei o cumprimento deste sonho, eu verei o cumprimento desta promessa. Eu sei que tem pais que sonham em ver os seus filhos servindo a Deus, amando a Deus. Filhos que muitas vezes estão em caminhos errados. E os pais diariamente dobram seus joelhos orando por esses filhos. Eu sei que tem homem que ora pela esposa, ou a esposa que ora pelo marido, ou por familiares. Alguém que precisa de libertação. Pessoas perturbadas. Pessoas que estão perdidas, sem rumo na vida. Pessoas enfermas, gravemente, que precisam de um milagre. Um negócio que está quebrado, que precisa ser levantado para o seu sustento. Enfim, qual é a promessa? Qual é a promessa? Qual é a palavra? Qual é o sonho? Deus nos deu a mente com capacidade para imaginação, para criar pensamentos e sonhos abençoados. Deus mesmo coloca sonhos no nosso coração. Faça como Abraão. Tente contar as estrelas, se for possível. Feche os teus olhos agora. Imagine você recebendo o milagre que tanto sonha. Veja aquelas pessoas por quem você ora, vindo para Jesus, crendo no seu amor, no seu perdão, e tendo suas vidas restauradas, endireitadas, com o destino a seguir. Sonhe com o seu lar, onde não há paz, mas você sonha com tanta paz, com alegria no seu lar. Creia, isso é real, isso é possível. Deus quer isto para você. Paz, relacionamentos restaurados. Creia de todo o coração. Imagine a alegria da sua casa. Imagine a comunhão da sua família em volta da mesa, conversando, compartilhando, orando juntos, rindo juntos. Oh Deus, coloque agora diante do altar do Senhor. Coloque agora. Coloque e creia como Abraão creu.
creia. Abraão creu até o momento em que Deus pediu Isaque para ele. Ele cria tanto na promessa que ele falou: ainda que meu filho seja dado em sacrifício, o Senhor o ressuscitará. Ainda que tudo à sua volta esteja um caos, Deus ressuscitará. Creia, creia. Ainda que o seu casamento esteja destruído, Deus restaurará. Creia de todo o coração. Coloque a sua confiança na palavra de Deus. Enquanto nós louvamos, esteja falando com o Senhor. Esteja. A multidão já se cansou. Renovando a sua fé. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Peça para que o Senhor te dê forças. Luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Peça para que o Senhor tire toda a incredulidade que possa roubar a sua bênção. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Sim, Senhor, nós vemos o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Sim, você tem uma promessa de Deus. Não morrerei. Não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus,